Em 2026, eu vou me matar de trabalhar. Eu sei que isso parece uma história de coach de internet, de produtividade e de todas essas pessoas que ficam falando sobre mindset, sobre marketing digital e tudo isso que já foi popular um dia e hoje que parece que as pessoas criaram um certo tipo de bom senso. E não, eu não tô aqui para poder incentivar o seu burnout, para incentivar que as pessoas se matem de trabalhar. Eu tô aqui dando o meu ponto de vista sobre algo que eu vou fazer baseado em uma experiência que eu passei. Eu tenho atualmente 24 anos e entre 2022 e 2025 eu vivi um dos maiores caos da minha vida em termos de tempo, de trabalho, enfim. O que acontece? Eu trabalhava no supermercado numa escala extremamente exaustiva. Eu trabalhava tanto como auxiliar de escritório como de caixa. Eu ainda ajudava na limpeza, eu fazia muitas coisas, eu só não entregava porque eu ainda não sei pilotar moto. E além de tudo isso, eu fazia uma faculdade federal e fazia uma outra faculdade online, ou seja, eu fazia duas faculdades, trabalhava e ainda arrumava tempo para poder vender alguma coisa, fazer algum empreendimento e produzir conteúdo para a internet. Quando eu olho para trás, eu fico pensando como é que eu consegui conciliar tudo isso. E a resposta é que eu tentei o máximo que eu podia e por conta disso, meu rendimento não foi tão bom como eu esperava em várias áreas. Porque é muito difícil você também querer produzir conteúdo de qualidade, querer tirar altas notas se você não tem tempo para poder fazer o mínimo para a sua sobrevivência, que primordialmente é o trabalho. Eu morava na casa dos meus pais, então eu tinha mais ajuda, eu não precisava de fazer tantas coisas, mas eu ainda ajudava na limpeza da casa, quando eu podia fazer o almoço, esse tipo de coisa. Ou seja, durante essa época da minha vida, eu era acostumada a não ter tempo e ter o tempo milimetricamente calculado. Qual que é a questão? Em 2025, em julho de 2025, eu me casei. E eu vim trabalhar 100% de casa com os negócios que eu construí ao longo desses 3 anos aí que eu tô falando para vocês, de 2022 a 2025. Eu montei empreendimentos, comecei a trabalhar como social media, como design, como diagramadora, meio que fazendo de tudo um pouco para poder conseguir pagar as minhas contas e conseguir sair do meu serviço de uma forma que eu não passasse fome. E quando eu vim para essa realidade mais calma, mais tranquila, eu estagnei. Eu fiquei mais acomodada. O que acontece? A geração anterior à nossa, a geração dos nossos pais, por exemplo, ela tem uma noção muito certa de que você tem que estar sempre trabalhando. E geralmente é trabalho físico mesmo, que envolve cansaço. Então, ao não ser que você esteja cansado fisicamente, mentalmente, você não trabalhou o suficiente. E apesar de não ser a mentalidade dos meus pais passaram para mim, né? Não era algo que eles falavam, isso sempre ressoou na minha cabeça, isso para mim sempre foi o certo, trabalhar até eu morrer. Mas a questão é que a sociedade mudou, a forma com que a gente enxerga o trabalho hoje mudou. Eu passei por períodos em que eu tive uma espécie de pré-burnout ou alguma coisa do tipo, devido a tanto estresse, a tanta falta de tempo, tantas coisas para poder fazer, tantas coisas para fazer ao ponto de você ficar parado e não conseguir fazer absolutamente nada. Então eu tive nesse estágio, esse estágio que as pessoas criticam tanto. Porém, ao mesmo tempo, com esse discurso de baixa produtividade, de produtividade de qualidade, a gente também começou a trabalhar menos, fazer menos coisas, com isso levar à procrastinação, que é um dos grandes problemas que eu tenho hoje em dia. Quando eu falo essas coisas, né, que eu falei no início do vídeo, quando eu falo sobre trabalhar muito, né, é a ideia de que não ficar parado, porque acaba que a procrastinação, ela não necessariamente significa que você não tem trabalho para fazer. Às vezes você tá lá na internet, você tá nas redes sociais, você tá no seu próprio computador, você vai trabalhar e aquilo de alguma forma te limita, né? E você fica tão inerte ao entretenimento ou até mesmo o hábito de não fazer nada, que você acaba ficando inerte naquilo e não trabalha de fato, né? Não produz.
E a gente sabe muito bem, principalmente para quem trabalha de forma autônoma, né? Muita gente pensa que o home office, o trabalho autônomo e todas essas coisas é a mil maravilhas. Você trabalhar com produção de conteúdo, você trabalhar com internet, você trabalhar dentro da sua casa. Eu sei que existem diversos modelos de home office, existe um modelo em que a pessoa entra numa espécie de sala virtual e existe um monitoramento das suas atividades, então funciona como um serviço CLT, mas ali dentro da sua casa. Porém, também existe um home office mais liberal, né, de um trabalho mais liberal, onde você escolhe os seus horários, onde você escolhe em que momento você vai fazer alguma coisa, ou até mesmo no caso de pessoas autônomas, né, que trabalham de forma independente, como é o meu caso hoje, de escolher inclusive os projetos que você vai trabalhar, né, ainda que a gente se deixe levar muito pelo que a gente vai ganhar com aquilo. Mas de fato é uma escolha que a gente faz. E apesar de parecer mil maravilhas e de fato, considerando o trabalho que eu tinha antes para o trabalho que eu tenho hoje, eu tô no paraíso. Porém, existe esse problema da procrastinação, esse problema de você estar sempre preso à ideia de que, beleza, eu tenho tempo para poder fazer, então hoje eu tenho muito tempo, hoje eu não preciso sair de casa para trabalhar, eu tenho do tempo que eu acordo ao tempo que eu vou dormir, ainda faço faculdade, né, ainda estudo, mas eu tenho todo o tempo do mundo, teoricamente, para poder trabalhar e por conta disso eu acabo procrastinando. E outra coisa também, de tanto trabalhar com produção de conteúdo, com marketing e com todas essas coisas que envolvem computador, gente, parece que eu canso mais. Então, além da procrastinação, que já é algo que eu venho lutando aí há muito tempo, né? A ideia de que eu quero fazer qualquer coisa menos trabalhar e ter um computador à sua mostra, ter que trabalhar com o computador, ter que trabalhar com o telefone é muito cansativo. Quando eu vou estudar, eu não tenho tanta procrastinação do que quando eu vou trabalhar, porque eu trabalho justamente com aquilo que eu tô pegando, né? Então, por exemplo, às vezes, para gente que produz conteúdo, igual eu não produzo conteúdo só para mim, eu produzo conteúdo para empresas, para marcas pessoais, enfim. E de alguma forma eu tenho que estar dentro das redes sociais, entende? E às vezes eu confundo o meu trabalho ali, sei lá, pegando inspiração, coisa do tipo, e acabo meio que só indo ali com a desculpa de que eu tô trabalhando, sabe? Tipo, só acessando ali os conteúdos e tudo mais. E tudo isso gira em torno de que as pessoas querem o menor tempo de trabalho possível. Os perfis, né, quando vão se procurar um emprego, por exemplo. Então, as pessoas hoje, da nossa geração principalmente, elas não querem mais trabalhar muito, né? E assim, existe uma diferença entre igual eu trabalhava, que era muitas horas por dia, de uma forma muito cansativa e excessiva. As pessoas confundem esse tipo de trabalho, que é realmente muito cansativo e realmente não há recompensa nele, do que você se doar minimamente pelo seu trabalho. Então a gente está vivendo num mundo onde que quando a gente trabalha em casa, a gente acaba deixando as coisas acumularem, a se fazer, entregando um resultado ruim com a desculpa de que a gente está trabalhando demais, com a desculpa de que a gente está cansado. E no CLT, né, no serviço presencial, a gente está entregando o mínimo ou entregando abaixo do mínimo com a desculpa de que a gente não vai melhorar no cargo, a gente não vai crescer, a gente não vai ganhar mais, então não adianta se esforçar. Ou seja, a gente está vivendo uma cultura que não adianta se esforçar, de que você não precisa fazer mais do que o necessário, com a desculpa de que ninguém vai te valorizar e que você está muito cansado, que o mundo mudou. E no final das contas, a gente está criando profissionais, estamos nos tornando, eu estou me tornando uma profissional de uma baixa qualidade, sabe? E quando a gente estuda principalmente questões do mercado moderno, a gente vê que essa pessoa, essa personalidade mais básica, né, de um profissional que faz o mínimo e entrega abaixo do mínimo, ele acaba que não rende, sabe? Assim,
acaba que não se mantém muito tempo no mercado. É claro que existem as exceções, eu não estou aqui falando para você se matar de trabalhar e para não ter resultado. A ideia aqui é justamente o contrário, é incentivar vocês a trabalharem mais do que o necessário, visando resultado. Então, às vezes, você não quer trabalhar mais do que o necessário na sua empresa, porque você sabe que onde você trabalha, ninguém te valoriza, ninguém vai reconhecer o seu trabalho, você não vai ganhar mais nada por isso. E pior, é perigoso você ainda ser demitido, alguma coisa do tipo. Não tô falando desse caso, eu tô falando assim, faça mais do mínimo, não somente no seu ambiente de trabalho, mas no seu ambiente pessoal. Faça uma especialização de alguma coisa, estude mais, porque trabalhar, quando a gente fala que em 2026 eu quero ser mais produtivo, é justamente isso, sabe? Você está sempre querendo ser melhor do que você é. E hoje em dia que a gente tá vendo um discurso reverso, porque assim, de tantas pessoas falarem isso, criou um antidiscurso, né? Que é o discurso agora da baixa produtividade, do tempo de calma. Eu sou até um pouco adepta nisso, né? De você trabalhar com calma, de você não pensar em resultados muito grandes, sabe? Pensar de acordo com a sua realidade. Mas a realidade também é pensar que se você não fazer mais do que o mínimo, mais do que o necessário, se esforçar para poder largar essa sua procrastinação, para poder largar esse seu baixo desempenho, para poder você conseguir prosperar em alguma coisa. E 2026 é um ano que eu pretendo pelo menos prosperar e furar essa barreira, sabe? E de frente pro mundo, assim, sabe? Conseguir produzir bastante conteúdo aqui no YouTube, produzir bastante conteúdo no meu Instagram, produzir bastante conteúdo para minha agência de marketing, né? De marketing de conteúdo, produzir bastante conteúdo para os meus clientes, né, ter um bom desempenho. Então, por exemplo, se eu tivesse estagnado, bem provavelmente eu não continuaria no mercado, eu não poderia hoje trabalhar com isso. Por quê? Porque a gente tá um pouco cansado de conteúdos rasos, de coisas rasas. E se você não se aprofunda em nada, se você não procura fazer mais do que o mínimo, acaba que você fica estagnado e fica raso também. Então, o que me possibilitou ter o que eu tenho hoje em dia, né, é justamente essa ideia de que eu sempre quero melhorar mais. Porém, né, eu tive essa decaída, porque eu tive esse choque de realidade. De repente, uma pessoa que não tinha tempo para absolutamente nada, que, gente, para mim poder fazer o meu curso de noivos foi um sacrifício tão grande por conta de tempo, sabe? Tempo, não tinha tempo. Era muita coisa para poder fazer, era prova para poder fazer, era um conteúdo para mim poder, sabe, entregar para os meus clientes, era os trabalhos, né? Eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado lá no mercado, enfim, muitas coisas, né? Bom, pessoal, eu acredito que esse vídeo ficou meio sem pé nem cabeça, ficou alguma coisa meio assim solta, mas a ideia desse vídeo era até para mim mesma poder conseguir concentrar tudo aquilo que eu tava pensando. Já tinha um bom tempo que eu tava pensando nisso, eu tava me sentindo com um baixo rendimento, eu tava me sentindo muito improdutiva, não somente com as questões do meu trabalho, mas com as questões do meu estudo, com as questões de casa, né, porque agora eu sou dona de casa e, querendo ou não, isso também demanda tempo, lavar roupa, vasilha, almoço, enfim, coisas que eu não tinha tanta preocupação no passado, agora eu tenho. Querendo ou não, tudo isso estava meio que atordoando ali a minha cabeça. Eu vim aqui gravar um vídeo sem roteiro, sem nada para poder falar isso, realmente me ajuda um pouco, né? Inclusive, eu recomendo que vocês façam isso. Se possível, criem um canal no YouTube também, sabe? Quando você estiver com esses pensamentos, querendo destruir a sua cabeça, grava um vídeo, sabe? Tenta abordar e mostrar o seu lado das coisas, como você pensa nas coisas, que às vezes você, até no momento ali que você tá falando, você consegue ver algum caminho melhor ali para você seguir, para melhorar tudo aquilo. Bem, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do ano, se eu não me engano, acho que esse é o primeiro vídeo do ano, e eu fico muito feliz para você que ficou até aqui assistir este vídeo, e vamos lá, em 2026 nós vamos nos matar de trabalhar, em 2026 nós vamos ser extremamente produtivos.